E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW. Eu sou o Gui. E meu povo, no último domingo nós tivemos um dos maiores pay-per-views do ano da AEW All Elite Wrestling, o Double or Nothing de 2025. Tivemos um total de 11 lutas no card, 2 lutas no buy-in e 9 lutas no main card. E assim, o pay-per-view foi um bom pay-per-view, porém ele foi bem cansativo. Algumas dessas lutas não mereciam, na minha opinião, estar no card do Double or Nothing, mereciam muito mais ser aí o main event do Dynamite ou o main event do Collision, iam funcionar muito melhor. E talvez se tivessem reduzido aí para 6 lutas no card, iria ser um pay-per-view muito mais proveitoso. Aí você me pergunta, Gui, então você achou o pay-per-view ruim? Não, meus amigos, o pay-per-view não foi ruim, porém ele foi um pay-per-view cansativo, e principalmente aqui pra gente no Brasil que assiste esse pay-per-view, pra gente acaba um pouco mais tarde, e esse pay-per-view terminou lá por 1h da manhã. Então nesse vídeo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre cada luta que aconteceu no card, e vamos falar também os prós e os contras de cada luta. Então, meus amigos, partiu para a análise do AEW Double or Nothing de 2025. Mas antes da gente prosseguir para o nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu vou passar para vocês, beleza? Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. Então, meus amigos, vamos começar aí com uma passagem rápida pelo buy-in, que é o kickoff do Double or Nothing, né? O kickoff é característico da All Elite Wrestling, e nós tivemos aí 2 lutas. Eu sei que nem todos vocês assistem esse buy-in, ou praticamente nenhum de vocês assiste esse buy-in, então o meu trabalho é esse, assistir para que talvez vocês não precisem assistir. E nós tivemos a tag team de Anna Jay e Holly Cameron vencendo Megan Bayne e Penelope Ford, no qual o resultado dessa luta me surpreendeu um pouco, até porque eu tava achando que a AEW tá preparando algo grande aí para Megan Bayne e colocaram ela aí no buy-in do Double or Nothing e perdendo para Anna Jay e a Holly Cameron. Então eu não tô entendendo o que a AEW tá tentando fazer com Megan Bayne. Enfim, Anna Jay e Holly Cameron venceram essa luta. E a segunda luta do buy-in foi uma 8-man tag team match. O time de Bandido, AR Fox, Hologram, Commander venceram Rocky Romero, Trent Barreta, Action Andretti e Lio Rush. E apesar de ter sido uma luta ok, creio que muitos de vocês não estavam nem ligando um pouco para ela. O Trent Barreta eu não vejo há milênios em uma programação da AEW e ele agora finalmente apareceu e apareceu no buy-in. E como eu falei, foi uma boa luta, mas nenhum de vocês provavelmente se importa. Bandido, AR Fox, Hologram e Commander são os vencedores. E agora nós vamos para o card principal do show, começando com Mercedes Moné contra Jamie Hayter. E essa é a final do Owen Hart Cup feminino. E a vencedora vai lutar contra a campeã mundial feminina da AEW no All In. E bom, na minha opinião, foi uma maneira fenomenal para poder começar o pay-per-view. Ele começou a 1000 por hora e o público gostou bastante. Mercedes Moné e Jamie Hayter deram tudo de si naquele ringue. Foi um confronto absolutamente incrível. Mas eu acredito que vocês vão concordar comigo que o resultado final dessa luta já era bastante previsível. É claro que a Jamie Hayter não iria vencer a Mercedes Moné. E depois que a Jamie Hayter voltou, eu não sei o que a AEW tá tentando fazer com ela, eu não sei qual era o problema daquela personagem dela, daquela imagem que ela tinha antigamente, não sei se foi a AEW que mudou essa personagem dela, essa imagem dela, ou se foi a própria Jamie Hayter. Agora ela parece mais um personagem do Scooby-Doo, uma lutadora ali dos anos 70, 80... E eu não sei o que tá acontecendo, mas é algo que não tá combinando com ela. E por mais que ela tenha feito aí uma luta incrível contra a Mercedes, eu não sei o que a AEW vai fazer com ela após essa luta. E infelizmente, a única forma que a AEW pensou para poder construir essa luta feminina no All In foi da seguinte forma: como é que a gente vai fazer para colocar a Mercedes Moné com a Toni Storm? E assim, o Tony Khan acabou pegando todas as estrelas, todas as mulheres do roster feminino da AEW para poder perder para Mercedes Moné. E a Mercedes Moné mais prejudicou do que ajudou a divisão feminina. E é muito fácil eu falar isso porque eu quero que vocês falem um nome, um único nomezinho sequer que a Mercedes Moné ajudou a colocar over no roster. Ou seja, praticamente o Tony Khan dizimou a divisão feminina da AEW para poder deixar a Mercedes Moné over. E para ser sincero, eu não sei nem se a Mercedes Moné vai vencer esse cinturão contra a Toni Storm no All In. E assim, eu fico me perguntando depois dessa luta que ela vai ter contra a Toni Storm no All In,
quais serão os próximos confrontos delas. Porque todas aquelas mulheres que estão hoje no roster da IW acabam que não passam credibilidade nenhuma para poder disputar o cinturão. Você pega um grande exemplo disso, que é a Kris Statlander, que ela venceu a Jade Cargill pelo cinturão da TBS e ficou com aquela aura em volta dela, mas não durou muito tempo e hoje ela tá onde ela tá. E eu sinceramente eu queria muito ver uma luz no fim do túnel para a divisão feminina da IW, só que eu não consigo ver, porque todas as mulheres já foram dizimadas do roster, tanto em favor da Toni Storm quanto em favor da Mercedes Moné para que essa luta pudesse acontecer no All In. E eu acho que a única beneficiada disso tudo, de todas as mulheres no roster, é a Mariah May, que provavelmente nem vai ficar na IW e vai acabar indo para a WWE. Mas enfim, no final da luta nós vimos aí a Mercedes Moné acertando uma Schoolgirl na Jamie Hayter, que mais parecia um DDT, que a Jamie Hayter acabou caindo de cabeça, e isso foi suficiente para dar a vitória para a Mercedes Moné. Sendo assim, ela avança para o All In e enfrenta Toni Storm pelo título mundial feminino. E agora nós vamos para a próxima luta da noite, e é uma luta de duplas. O time do FTR, Cash Wheeler e Dax Harwood, vai enfrentar Daniel Garcia e Nigel McGuinness. E bom, você se lembra aquilo que eu falei no início do vídeo? Que tinha algumas lutas no card que não mereciam estar no card? Pois é, na minha opinião, essa aí foi uma dessas lutas. Mas a luta não foi ruim, sim, ela não foi ruim, mas eu acho que ela poderia ter funcionado muito melhor como o main event do Dynamite ou do Collision. Eu sei que eu sou chato, eu sei que eu sou repetitivo nesse quesito quando se trata de pay-per-view da IW, até porque eles colocam muitas e muitas lutas. E por um lado eu entendo, até porque o formato de pay-per-view, a forma que eles vendem os seus pay-per-views é diferente do formato da WWE. Na WWE você assiste hoje os pay-per-views por causa de uma assinatura e você paga uma mensalidade juntamente com a Netflix. Já a IW é diferente. Você precisa pagar o pay-per-view naquela vez que você for assistir. Você quer assistir o pay-per-view? Você paga somente para assistir aquele pay-per-view. Então, na minha visão, o Tony Khan ele gosta de colocar todas as lutas possíveis no pay-per-view para meio que fazer o dinheiro do povo valer a pena. Mas mesmo assim, na minha opinião, o pay-per-view sim, fica muito cansativo. E assim, em relação à luta, ela foi incrível. Talvez ela demorou aí um pouco demais pro meu gosto, mas não dá pra negar que foi uma excelente luta de duplas. Isso aí só foi uma barreira no caminho porque todo mundo tá de olhos ali no All In. Até porque provavelmente vão fazer uma luta entre o FTR contra o Adam Copeland e o Christian. Não sei de que forma, mas falaram que isso vai acontecer. Não sei como eles vão turnar um desses dois lutadores. Por mim, sabe o que eu fazia? Eu deixava o Adam Copeland como babyface e o Christian como heel. Não precisava turnar ninguém. Simplesmente você dava um jeito de unir esses dois, mesmo um sendo heel e o outro sendo babyface, para lutar contra o FTR. E como eu falei, foi dito que isso vai acontecer para o All In. Então temos aí quantas semanas? 6 semanas até o pay-per-view. Então assim, eu acho que é tempo suficiente para poder construir aí uma história e fazer com que essas duas duplas se enfrentem. E assim, eu não sei se vocês perceberam, mas a plateia estava reagindo a essa luta como se fosse uma luta de duplas qualquer. Não teve algo de especial, pelo menos no meu ver. E após um Shadow Machine do lado de fora, o FTR confrontou o Tony Schiavone. Eu não sei vocês, o que vocês acham em relação ao Tony Schiavone, mas eu não sou muito fã dele. Sei lá, eu acho o Tony Schiavone um pouco irritante e eu não curto ele muito nos comentários, eu acho ele bem chato. Foi então que eles voltaram aí a atenção deles para o Daniel Garcia, enquanto Dax Harwood aplicou um sharpshooter em Daniel Garcia, fazendo com que Daniel Garcia desmaiasse e acabasse com a luta. Aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, já se passou aí 1 hora e a gente só teve 2 lutas no card, e olha a quantidade de lutas que estão por vir. Ou seja, essa noite vai ser uma noite longa. E agora a próxima luta da noite é uma luta entre Ricochet e Mark Briscoe. E essa luta é uma Stretcher Match. E assim, sinceramente, pra ser sincero, bem sincero com vocês mesmo, eu não esperava nada dessa luta. Eu tava simplesmente cagando pra ela. Mas olha, acabou me surpreendendo e eu gostei bastante. E por mais que eu continue achando que essa luta não deveria estar no pay-per-view, e ela só acabou indo pro pay-per-view por causa do Ricochet. Eles queriam dar um jeito de colocar o Ricochet no pay-per-view e fizeram essa luta. Ela funcionaria muito melhor como main event do Collision ou como main event do Dynamite. Provavelmente do Collision, porque boa parte dessa feud deles, dessa storyline, acabou acontecendo no Collision.
E assim, eles enlouqueceram, a luta foi sangrenta e definitivamente deram ao público aí uma pequena amostra do que vinha aí no Anarchy in the Arena mais tarde. E do jeito que o Mark Briscoe sangrou durante a luta, bom, assim, eu teria guardado esse sangue pro Anarchy in the Arena, porque quanto mais você faz isso no show, acaba se tornando menos especial. Então eu deixaria isso somente pro Anarchy in the Arena. E assim, o Ricochet usou inúmeras vezes aquela tesoura que ele tá acostumado a usar esse tempo todo. E querendo ou não fez muita diferença, até porque o Mark Briscoe tava sangrando e sangrando pra caramba. Tivemos aí uma homenagem do Mark Briscoe tanto para o Mick Foley quanto para o Sabu na luta. E foram momentos até bem especiais. E assim como eu falei nas minhas previsões e apostas para o Double or Nothing, eu gosto muito do Mark Briscoe e também gosto muito do Ricochet. Mas eu não vejo o Mark Briscoe nada além do que um cara de mid-card. No final nós vemos Ricochet jogando o Mark Briscoe pra dentro da ambulância e fechando as portas da ambulância e vencer essa luta. E agora eu não sei qual vai ser os próximos planos para o Ricochet, mas eu acho que vocês vão concordar comigo do que o Ricochet merece ali um cinturãozinho. Tá faltando alguma coisa nele e eu acho que esse problema é a falta de um cinturão. E ao contrário de muitos lutadores que existem na IW, que são ótimos wrestlers por sinal, o Ricochet também é mais um deles. Porém, ele tá fazendo coisas diferentes que tá fazendo ele se sobressair perante os outros. Então eu acho que um cinturãozinho ali ia fazer muito bem pra ele. Mas enfim, o Ricochet saiu vencedor dessa luta contra Mark Briscoe. E agora, meus amigos, vamos para a próxima luta da noite, e é uma Tag Team Match pelos cinturões mundiais de Tag Team da AEW. Os campeões Hurt Syndicate, o time de Bobby Lashley e Shelton Benjamin, vão defender os seus cinturões contra os Sons of Texas, o time de Dustin Rhodes e Sammy Guevara. Tá aí uma outra luta que não precisava estar no pay-per-view. E essa luta só tá aí por dois motivos. O primeiro deles, o Hurt Syndicate tá bem over com o público, mesmo eles sendo heels. Quando eles entram, o público fica cantando ali a música deles. E o segundo motivo é, claro, o MJF. O MJF resolveu participar dessa história juntamente com o Hurt Syndicate, ficou durante semanas para ver se ele entrava pro Hurt Syndicate ou não. E aí agora, recentemente, ele entrou para a facção. E eu adoro o Hurt Syndicate, mas simplesmente eu não consegui ali ficar inteirado totalmente nessa luta. Ela foi boa, mas pra mim tinha alguma coisa de errado. E teve ali alguns momentos que o MJF tentou ajudar o Hurt Syndicate, principalmente com aquele anel que ele usa, que todo mundo sabe que é muito importante pra ele. Se eu não me engano, ele venceu esse anel já umas 5 vezes. E eu não sei vocês, mas eu acredito que esse anel que ele tá usando, uma hora ou outra, vai ser uma parte importante dessa storyline. E por que eu tô falando isso? Bom, durante a luta vocês perceberam que ele tentou usar o anel para atacar um dos lutadores que estava contra o Hurt Syndicate, que eu não lembro se era o Dustin Rhodes ou o Sammy Guevara. Eu acho que era o Dustin Rhodes. E quando ele estava preparado para poder atacar o Dustin Rhodes, o Bobby Lashley meio que parou ele e falando: bom, peraí, a gente não precisa da tua ajuda, a gente vai fazer isso aqui sozinho. Mas aí os dois se abraçaram, meio que falando: pô, tá tudo bem entre os dois, ok, tá tudo ok entre os dois. E o Bobby Lashley acabou acertando uma Spear do lado de fora em Dustin Rhodes. No final da luta nós vimos Shelton Benjamin acertando o Sammy Guevara com um chute e garantindo a vitória para o seu time. E aquilo ainda vai dar muito o que falar, essa storyline entre o MJF e o Hurt Business, que na minha opinião tá sendo aí uma das melhores coisas da programação da AEW. E no início eu não tava entendendo muito bem o que tava acontecendo ali, por que o MJF tava tentando se juntar ao Hurt Business, mas agora tá começando a me pegar. Em relação aos títulos de duplas e a divisão de Tag Team da AEW, como eu falei anteriormente, na minha previsões e apostas para o Double or Nothing, a divisão de duplas da AEW hoje é uma divisão de duplas completamente morta. Ela não existe. E para vocês terem uma ideia, não tem uma Tag Team de Babyfaces para lutar contra o Hurt Syndicate. E as poucas Tag Teams que tem são Tag Teams de heels. E eu fico pensando que para uma empresa que se orgulhava da sua divisão de Tag Team, principalmente no início, os Young Bucks adoravam falar que queriam que a divisão de Tag Teams da AEW fosse uma das melhores do mundo, hoje ela simplesmente é inexistente. Vocês tiveram que pegar dois lutadores da Ring of Honor, que são os Ring of Honor Tag Team Champions, trazer para a AEW
para poder fazer com que essa luta acontecesse. Você tem o Dustin Rhodes, que querendo ou não já tá meio que um passo ali da sua aposentadoria, e o Sammy Guevara, que antigamente era um dos pilares da IW, era um dos grandes homens ali da IW, era um dos pilares fortes da IW, e hoje ele não parece ser nenhum tijolinho ali dos pilares. É pra vocês verem onde esse cara foi parar. Mas enfim, Hurt Syndicate acabaram saindo vitoriosos e retendo os seus cinturões. Próxima luta da noite é uma luta pelo título continental da IW. O campeão Kazuchika Okada vai defender o seu cinturão contra Speedball Mike Bailey. E rapaz, eu vou falar aqui pra vocês que luta boa. A luta foi muito, mas muito boa. E por um lado eu fico extremamente feliz, já pelo outro eu fico um pouco triste, porque essa luta poderia ter sido muito mais em um card menor do que ela foi. E eu acho que começou a chegar um ponto que o pessoal já estava começando a ficar cansado e não ligou tanto quanto deveria para essa luta que foi sensacional. E até o momento que chegou aí nessa luta, para mim tinha sido aí a melhor luta da noite. E eu também acho que foi a melhor luta do Okada até agora na IW. E olha, o Speedball, ele é um cara muito diferenciado. Ele é um lutador muito diferenciado. Desde os momentos que eu coloquei meus olhos nele na TNA, e eu vi ele lutando em outros lugares, eu falei, cara, esse cara tem tudo, mas tem tudo pra chegar no próximo nível. E a IW hoje, pra mim, na minha opinião, é o próximo nível dele. Foi boa, foi muito boa. Eu adorei essa luta, mas uma coisa que eu preciso falar aqui pra vocês é que a gente precisa começar a ver aquele Okada da New Japan Pro Wrestling. Aquele Okada que dominou a New Japan Pro Wrestling durante anos. Até porque a gente vai começar a iniciar essa história entre o Okada e o Kenny Omega para unificação dos cinturões no All In. E eles até anunciaram que vai ter um mini torneiozinho que vai estar o Kenny Omega envolvido, e eu não sei por que isso tá acontecendo, e eles meio que deveriam começar para ontem essa rivalidade entre o Okada e o Omega indo para o All In. Já deveriam começar com ali os vídeos falando sobre a rivalidade deles, e principalmente a tensão entre os dois que vai construir essa história até o pay-per-view. Isso pra mim deve começar pra ontem. Até porque quanto mais você espera, menos semanas você vai ter pra poder levar essa storyline, essa rivalidade até o pay-per-view. Como eu falei anteriormente, a gente tem aí 6 semanas até o All-In. Então assim, tem tempo, basta a IW querer. E no final o Okada venceu após acertar Mike Bailey com um dropkick, enquanto o Speedball estava no ar. Ele levantou Mike Bailey e acabou acertando um Rainmaker para vencer a luta e reter o seu cinturão continental. Agora, meus amigos, a próxima luta da noite é pelo cinturão mundial feminino da IW. A campeã Timeless Toni Storm vai defender o seu cinturão contra Mina Shirakawa. E eu acho que vocês vão concordar comigo nessa minha análise que essa é a melhor luta da Mina desde o momento que ela chegou na IW. As duas simplesmente tiveram uma excelente luta juntas. E eu falo pra vocês que a Mina Shirakawa vai ter um futuro brilhante dentro da IW. E futuramente eu vejo ela segurando aí um cinturão, talvez o cinturão da TBS, que combina ali um pouco mais com ela, para futuramente ela disputar aí o cinturão mundial feminino da IW e até vencer. Porém, meus amigos, sempre tem um porém. Eu acho que vocês vão falar, caraca, agora o que o Gui tem pra falar? Ele falou uma coisa muito boa, agora o que ele vai falar? Vai falar agora uma coisa ruim? Qual é o meu problema em relação a isso? Você não teve build para essa luta. Você pegou a Mina Shirakawa, fez ela vencer a Toni Storm no AEW Dynamite, e tá aí, pronto, agora ela tem uma disputa pelo cinturão com a Toni Storm no pay-per-view. E qual é o problema de você pegar aí uma lutadora, você jogar automaticamente lá pra cima pela disputa do cinturão? É que quando ela perde, o caminho agora é pra baixo. E eu acho que a AEW precisa ter um cuidado especial com a Mina, porque ela é uma boa lutadora e com certeza ela vai fazer o nome dela do mesmo jeito que a Asuka fez na WWE. Eu consigo ver a Mina Shirakawa na mesma pegada da Asuka. Eu espero do fundo do meu coração que eles não caguem a personagem dela, não caguem essa mulher, por favor. Mas enfim, após uma tentativa de um Big Package e uma cabeçada, Toni Storm garantiu a vitória com o Storm Zero, retendo seu cinturão e indo para o All-In enfrentar Mercedes Moné pelo título mundial feminino da IW. E agora, meus amigos, nós temos a Anarchy in the Arena. O time de Kenny Omega, Swerve Strickland, Willow Nightingale, Samoa Joe, Powerhouse Hobbs e Katsuya Shibata vão enfrentar os Death Riders, o time de Jon Moxley, Claudio Castagnoli, Marina Shafir, Wheeler Yuta, juntamente com os Young Bucks. Facilmente, essa foi uma das melhores lutas da noite,
e uma das melhores Anarchy in the Arena de todos os tempos. E assim, eu entendo que nem todo mundo vai gostar desse estilo de luta. Se não é o teu estilo, é uma coisa que eu entendo perfeitamente. E assim, a luta foi sim muito boa, mas teve alguns momentos que ficaram um pouco difíceis de serem entendidos. E eu sei que essa luta é anarquia, confusão, você não sabe o que tá acontecendo, é lutador pra tudo que é lado. E teve ali um momento que 4 câmeras estavam mostrando em diferentes áreas ali da arena os lutadores lutando entre si, e eu até tentei acompanhar, mas é aquilo, é muito difícil, você vai acabar perdendo alguma coisa, é muita confusão. E ela já começou com Justin Roberts anunciando ali a luta e dizendo, ah, merda, é hora de anarquia na arena. Swerve Strickland entrou fantasiado de predador, que na minha opinião tava, olha, excelente aquela roupa dele, ficou muito bacana. Os Death Riders entraram em diferentes áreas ali da arena e fizeram ali uma entrada digna de The Shield. Aí teve a ausência do Samoa Joe, que acabou chamando a atenção. E os Young Bucks acabaram saindo ali com uma entrada bastante hilária, inspirada ali na Guerra Civil, sobre eles ali abriram um caminho para ali uma terra de prosperidade para todos os lutadores profissionais. E Justin Roberts leu isso enquanto estava lendo ali um pergaminho. Ali os pais fundadores saíram ali vestidos como se tivessem ali acabado de assinar a Declaração de Independência dos Estados Unidos. E foi então que Samoa Joe apareceu do nada e atacou Claudio Castagnoli, meio que sendo ali uma coisa completamente surpresa. E como eu falei anteriormente, tinha ali uma tela dividida em 4 direções, juntamente com a música ali da Guerra Civil tocando de fundo. Foi então que Kenny Omega pegou no microfone e pediu para que a música fosse trocada. E a próxima faixa foi aquela música I'm So Excited, vocês já escutaram? Ninguém entendeu nada, achou que aquela música ali era bem cringe para aquele momento, então eles acabaram pedindo uma outra música. E essa música foi qual? Bodies, do Drowning Pool. E assim, quando a música começou a tocar, eu achei genial, foi muito bom. E tem uma coisa que eu sempre falo aqui nos nossos vídeos, que rock and roll, acho que qualquer tipo de rock, que vai acabar combinando com a luta livre. Até porque nem tudo combina com a luta livre, tipo hip hop, pop, rap, eu não acho que sejam coisas que combinem com a luta livre. Luta livre ela pede uma parada mais heavy metal, mais no metal, um rock mais pesado. Praticamente rock e luta livre andam ali de mãos dadas e funciona muito bem. E eu curti bastante mesmo, principalmente com o público ali cantando a música do início ao fim. Aí a primeira vez foi bacana, a segunda eu falei, pô, bacana, ok, legal. Aí a terceira eu já tava começando a ficar incomodado. A quarta eu falei, não, desliga isso. Pelo amor de Deus, alguém desliga essa música, por favor. E você sabe quando você coloca ali uma música pra ser o teu despertador na hora pra você poder acordar durante a manhã? Você acha aquilo maravilhoso no início, é sua música favorita, mas depois de um tempo você começa a odiar aquela música. Bom, foi exatamente o que aconteceu comigo assistindo esse momento. E eu gosto pra caraca de Bodies do Drowning Pool. Eu tenho ela no meu Spotify pra poder treinar na academia. Eu gostava dela bastante quando eu assistia ECW antigamente, quando a entrada era de Bodies do Drowning Pool. Mas chega uma hora que você tem que falar assim, não, gente, já deu. Por que vocês não trocam ali o disco, não troca a música, coloca outro tipo de música? Porque, gente, pelo amor de Deus, tá repetindo a mesma música e tá começando a ficar chato. E a gente sabe que o Tony Khan, ele não tem problema nenhum em pegar esse tipo de música que tem direitos autorais de bandas grandes, de artistas grandes, para poder colocar nos seus shows. Então eu acho, por que ele não pegou de outras bandas para poder tocar durante a luta? Pô, iria ser muito mais legal do que simplesmente você pegar uma banda só, uma música só, e ficar tocando o tempo todo. E assim, pelo menos na minha visão, esse foi um dos momentos que me irritou. Aí quando o Claudio Castagnoli, eu não lembro quem que ele atirou ali no equipamento de som, acabou estragando ali o som e a música parou. Eu falei, bom, agora eles podem colocar um outro tipo de música, uma outra banda, uma outra coisa pra poder tocar enquanto eles estão lutando, mas parou ali mesmo. E essa luta, ela foi um caos total, a gente teve vários momentos, eu não sei se eu vou conseguir falar pra vocês aqui tudo que eu consegui prestar atenção, e uma coisa que ficou na minha cabeça foi aquele momento que a Marina Shafir pegou o grampeador e grampeou a língua do Swerve Strickland. O Gabe Kidd interferiu na luta, o Mark Briscoe também interferiu na luta, ele é ali todo ensanguentado da luta anterior. E se eu falar pra vocês que isso me deixou um pouquinho broxado, vocês acreditam? Por que eu vou falar isso? Eu esperava que o Eddie Kingston aparecesse.
se vocês vissem ali as minhas apostas e previsões para o Double or Nothing, eu falei que possivelmente nós teríamos aí um retorno no pay-per-view, e nós tivemos até um retorno no pay-per-view, que foi o Hook. Ele ficou durante um tempo, ele atacou ali, se eu não me engano, acho que foi um dos Death Riders, mas foi embora, ficou meio ali puto com o Samoa Joe, provavelmente, que trocaram ele ali do grupo, colocaram Powerhouse Hobbs. E eu esperava que teria esse retorno do Eddie Kingston. Vocês já imaginam se tocasse a música do Eddie Kingston, que na minha opinião é uma das melhores músicas da IW, do Mad King? Pô, ia ser sensacional. Imagina, tocava a música dele ali, a galera ia abaixo, a arena ia abaixo, mas isso acabou não acontecendo. Se eu não me engano, eu acho que ele ainda tá machucado. Foi então que eles conseguiram ali prender os Death Riders dentro de uma ambulância e os Young Bucks acabaram ficando ali sozinhos no ringue. O Kenny Omega e o Swerve Strickland acabaram ali aplicando um V-Trigger e um House Call ali nas cabeças dos Young Bucks, e o Prince Nana acabou pegando ali um par de tênis que é customizado ali por Swerve Strickland com várias taxinhas debaixo do tênis. E após o Kenny Omega acertar ali o One Winged Angel através de uma mesa explosiva em Matthew Jackson, o Swerve Strickland acabou aplicando ali o Stomp com aquelas taxinhas ali na cara do Nicholas Jackson para poder conseguir a vitória para o seu time. Aí quando acabou a luta, nós vimos ali o Swerve Strickland meio que exibindo aquele grampo na língua dele como se fosse ali um símbolo de uma vitória. E essa luta foi uma luta incrível. Essa luta do Anarchy in the Arena foi incrível, todo mundo brilhou. E essa luta ali cumpriu com o seu título, que é ameaçador, que é anarquia na arena. E foi realmente uma anarquia dentro da arena. E só por causa dessa luta já valeu ali o preço que você pagou nesse ingresso, ou você pagou pra assistir esse pay-per-view. Eu sei que nem todo mundo curtiu, e eu entendo, não é pra todo mundo, certas lutas não é pra todo mundo, mas na minha opinião foi uma boa luta e valeu sim muito a pena. Os Babyfaces ficaram com a vitória. Agora eu quero ver o que vai acontecer com os Death Riders a caminho do All In. Até porque eles ficaram presos ali dentro da ambulância e quem sofreu a derrota foi quem? Os Young Bucks. E eu acredito que provavelmente eles vão acabar sofrendo as consequências dos Death Riders e talvez haja ali uma explicação por que os Young Bucks se uniram aos Death Riders, que até agora nós tivemos aí esse gap de história do porquê os Young Bucks se aliaram aos Death Riders. Em nenhum momento isso foi explicado e eu espero, sei lá, que em algum momento eles expliquem isso. E agora, meus amigos, vamos para a próxima luta da noite, e essa luta é uma Trios Match. O Don Callis Family, o time de Konosuke Takeshita, Kyle Fletcher e Josh Alexander vão enfrentar o Paragon, o time de Adam Cole, Kyle O'Reilly e Roderick Strong. E assim, quando foi anunciada essa luta e quando eu vi que essa luta seria após o Anarchy in the Arena, eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, o que tá passando na cabeça do Tony Khan para poder colocar essa luta aí? Eu acredito que nesse momento o povo já estava extremamente cansado das pessoas que estavam assistindo na televisão e as pessoas que estavam assistindo na arena. E todo mundo só estava esperando para mais uma luta, que era Hangman Page contra Will Ospreay. E gente, a verdade eu vou falar aqui pra vocês que eu não liguei pra essa luta nem um pouco. Eu levantei, fui no banheiro, fui comer alguma coisa, vim dar umas olhadas na luta e só tava esperando pra que ela acabasse. E olha que situação, hein? Vocês colocaram esses lutadores no ponto morto do card, que é aquela luta que vem antes do Main Event, todo mundo tá esperando pra assistir o Main Event, aí chega aquele momento que o pessoal vai no banheiro, vai comer alguma coisa, vai fazer outra coisa, mexe no celular. É simplesmente o que essa luta foi. E eu fico triste por todos esses lutadores aí que apareceram nessa luta. Todos os lutadores são sensacionais, todos. Mas eles tiveram aí a infelicidade de entrar naquele momento do card, aquele cooldown do card, para poder o povo se preparar para o main event. Como é que você compete com a luta anterior? Simplesmente você não compete. A única que ficaria ali pau a pau seria esse main event. E o Lance Archer, ele apareceu ali aleatoriamente nos comentários ali ao lado do Don Callis. A plateia ficou ali quieta durante o tempo todo, mas não tão morta quanto eu esperava, depois de uma Anarchy in the Arena. E bom, após a vitória do Don Callis Family, Brody Lee e Tomohiro Ishii acabaram aparecendo, seguidos por Hiroshi Tanahashi, que eu fiquei me perguntando, caraca, o que esse cara tá fazendo aqui? E mais uma vez vem o Gui Chato e fala, bom, essa luta poderia ter sido no Dynamite, não precisava ser no pay-per-view,
e fazer com que esse pay-per-view se estendesse mais do que ele deveria. Mas enfim, o Don Callis Family venceu essa luta e agora nós vamos para o Main Event. E falando em Main Events, meus amigos, nós vamos para o Main Event do Double or Nothing de 2025. E essa é a final do Owen Hart Cup masculino. E o vencedor dessa luta vai para o All In enfrentar Jon Moxley pelo título mundial da AEW. E meus amigos, vou falar pra vocês que luta maravilhosa. Foi aquele momento que eu parei, eu consegui acordar agora pra assistir o pay-per-view novamente. E rapaz, eu não me arrependi. Até porque nós temos aí dois dos melhores que a AEW tem para oferecer hoje em dia, que é Will Ospreay e Hangman Page. A entrada dos dois foi muito boa, mas meu amigo, a música do Hangman Page quando toca deixa até o último fio de cabelo do meu braço em pé. E ambos esses lutadores falaram por que eles querem vencer o Owen Hart Cup e derrotar o Jon Moxley pelo título mundial da AEW. Os dois provaram ali os seus pontos, falaram por que querem vencer, mas o lado do Hangman Page pra mim foi o que pesou muito mais do que o Will Ospreay. E puta merda, que luta boa, meus amigos. E o que me deixou chocado durante essa luta foi o resultado. Além dela ter sido uma excelente luta, o resultado dela, eu levantei da cadeira e falei assim, caraca, deram mesmo a vitória para o Hangman Page. E eu jurava que eles iriam dar essa vitória para o Will Ospreay, até porque o Forbidden Door vai acontecer em Londres. E nada do que mais certo do que você entrar com o campeão que é de lá. Mas aí a gente acaba esquecendo que o All In vai ser aonde? No Texas. E o que é uma coisa que é muito famosa no Texas? Cowboys. Por mais que o Adam Page, o Hangman Page, seja da Virgínia, ele se consolidou como cowboy. As pessoas veem ele como cowboy. Tipo, não é interessante dele ser da Virgínia ou não. Dane-se se ele é da Virgínia. Ele é um cowboy. E quando eu fiz as minhas apostas e previsões para o Double or Nothing de 2025, eu falei que eu ia com a minha razão, que era o Will Ospreay, ao invés do meu coração, que era o Hangman Page. E no final eu me vi sendo surpreendido, e graças a Deus surpreendido de uma forma positiva. Mas mesmo que fosse pro Will Ospreay, eu ia ficar feliz de qualquer jeito. No final nós vimos Hangman Page respondendo um One Winged Angel, que o Will Ospreay tentou aplicar nele com o finalizador Big Pressure de Swerve Strickland. Foi aí que os dois usaram ali movimentos característicos dos maiores rivais um do outro, em tentativas ali desesperadas de vencer o Owen Hart Cup. Foi então que quando a poeira baixou, Hangman Page aplicou um Buckshot Lariat para conseguir a vitória em cima de Will Ospreay, provavelmente chocando muitas pessoas, inclusive esse que vos fala. Sendo assim, Hangman Page agora vai para o All In disputar o cinturão mundial da AEW contra o campeão Jon Moxley. E meus amigos, após a luta, Hangman Page voltou ao ringue para poder consolar ali o Will Ospreay, e os dois acabaram apertando as mãos. E agora a pergunta que não quer calar: será mesmo que Hangman Page vai ser o responsável para tirar o título de Jon Moxley? Se eu falar para vocês que eu tô 100% confiante de que isso vai acontecer, eu estaria mentindo. Até porque existe sim uma possibilidade da AEW estar ali esperando o Darby Allin voltar para ser ele o responsável para tirar o título do Jon Moxley, ao invés de Hangman Page. Mas eu acho que esse não deve ser o caminho. Eu acho que o Darby Allin vai ter o seu momento de glória dentro da AEW. Ele sim, um dia vai se tornar o campeão mundial. Mas eu acho que agora, nesse momento, o momento tem que ser do Hangman Page. Até porque tá no Texas e é o grande pay-per-view do ano. Então eu acho que a gente deve encerrar o maior pay-per-view do ano com Hangman Page ali levantando o cinturão. Ninguém aguenta mais o Jon Moxley como campeão mundial da AEW, e esse quarto reinado dele prejudicou ele muito mais do que beneficiou. Então eu acho que o Hangman Page tem que vencer esse cinturão no All In. Por mais que ele seja um campeão ali de pouco tempo, um campeão ali de transição, que depois ele vá dropar ali pro Darby Allin, ou talvez para um outro lutador, o Hangman Page precisa sim vencer o Jon Moxley no All In. E se isso não acontecer, vocês podem ter certeza que muita gente vai parar de assistir AEW. Eu não vou parar, até porque esse é um dos meus trabalhos e é isso que eu faço. Eu assisto, faço as análises para vocês ali entenderem o que está acontecendo. E se o Jon Moxley reter, muita gente vai parar de assistir AEW. Eu espero do fundo do meu coração que isso não aconteça.
e que eles coroem o Hangman Page como campeão mundial da AEW no All In. Então é isso, galera, chegamos ao final da nossa análise do Double or Nothing de 2025. Agora eu quero saber de você, o que você achou desse pay-per-view? Teve alguns momentos que você achou cansativo ou não? O que você achou dessas lutas? Comenta pra mim aí embaixo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!